Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um dos nossos estudos às quintas-feiras. Hoje nós vamos estudar a 1 João, capítulo 3, a partir do verso 11. Nós vamos fazer a leitura, então, dos versos para podermos iniciar o nosso estudo. Antes, porém, vamos orar ao nosso Deus. Agradecemos, Senhor, mais uma vez por este momento que o Senhor nos dá, momento em que podemos estudar a Tua Palavra para, Senhor, nos alimentar, para nos fortalecer, para procurarmos fazer a Tua vontade. Obrigado, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos fazer a leitura do texto. Fazendo a leitura, então, começando no verso 11 do capítulo 3. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E esse é o seu mandamento: creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O que o apóstolo João fala aqui, quando ele diz desde o princípio, é aquilo que ele já se referiu lá no capítulo 2, no verso 7. Lá ele diz: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. E aquela explicação lá do verso 7 é a mesma que nós damos aqui para este verso 11 do capítulo 3. Desde o princípio, o início da experiência cristã, quando ouviram o Evangelho pela primeira vez. Então, o que nós temos aqui? Qual que é a mensagem que a igreja ouviu desde o princípio? Que nos amemos uns
aos outros. Então, que nos amemos uns aos outros é a mensagem que o apóstolo João está enfatizando aqui. É o segundo mandamento mais importante de todos os mandamentos que Deus deixou para que nós seguíssemos. Vamos então para o verso 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Percebam a forma como João trata aqueles que não amam seus irmãos. Ele já nos dá logo o exemplo aqui de Caim. Então ele atrela Caim às obras más e o seu irmão Abel às obras justas. Ele diz, não sejamos como Caim. Caim amou, e olha aqui, irmão de sangue, inclusive. Caim amou seu irmão? Não. E o que João diz? Ele pertencia ao maligno e matou seu irmão. Aqueles que se deixam influenciar pelo inimigo de nossas almas, aqueles que deixam o maligno influenciar suas vidas, que o apóstolo João diz aqui, esses pertencem ao maligno. Isso nós temos falado sempre aqui, nós temos como característica de vida aquilo que comanda a nossa vida. Então, se nós amamos, as nossas características de vida serão as características de Jesus. Se nós não amamos, o diabo, que mente desde o princípio, é assassino desde o princípio, é assim que a Bíblia atrela aqueles que não amam. Então, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, a ponto de ter matado seu irmão. João pergunta, e por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. O amor, ele comanda as nossas ações, que, claro, tendem a serem ações justas. Por outro lado, aqueles que não amam têm como ações comandadas ações que prejudicam seus irmãos, ações que prejudicam as pessoas. Então, obras más são praticadas por quem é do maligno, no exemplo dado por João, Caim. Obras justas são praticadas pelos filhos de Deus, no exemplo de João, Abel. Este é o verso 12. Verso 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Percebam aí, então, o apóstolo João falando de algo que era bastante verdade e realidade na sua vida e nas nossas vidas também, se nós formos servos fiéis, servos tementes a Deus. Não se admirem se o mundo os odeia. O mundo odeia os filhos de Deus. Nós incomodamos aquelas pessoas que não andam de acordo com a vontade de Deus. Eles se sentem incomodados. Eles não gostam que nós lemos a Bíblia. Não gostam que nós tenhamos uma vida exemplar. Eles talvez tenham a consciência pesada porque começam a comparar com as suas vidas e se sentem realmente incomodados. E aí o que eles fazem? De uma ou de outra forma eles procuram nos perseguir. Se não tiverem poder para isto, eles vão nos perseguir através dos seus comentários, através das suas críticas. Eles querem que nós aceitemos seu modo de vida, mas eles não aceitam o nosso exemplo,
a nossa opinião, o nosso modo de vida. Então, esse verso 13 do apóstolo João, ele ainda é muito vivido por nós nos nossos dias. Então ele nos diz, não se admirem se o mundo os odeia. Claro, nós não vivemos de acordo com os padrões do mundo, não temos nada a ver com eles. Sabemos que já passamos da morte para a vida, este é o verso 14. E João agora vai falar um pouquinho do motivo pelo qual nós queremos fazer a vontade de Deus e porque isso inclusive aborrece outras pessoas. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Percebam a importância dada na palavra de Deus para o amor ao próximo. Ele é inclusive um dos sinais de que nós pertencemos a Deus, de que nós passamos da morte para a vida, de que nós nascemos de novo. Sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, que já nascemos de novo, que pertencemos a Cristo, porque amamos nossos irmãos. Vale perguntar aqui, amamos nossos irmãos? Demonstramos isto? Nós realmente estamos preocupados com as pessoas? Temos compaixão das pessoas? Então, esta é a característica do Filho de Deus. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Olha como João é enfático, e ele, já falamos isso, é sempre direto. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama não nasceu de novo. Então, olha aí, amor, característica de quem pertence a Deus. Vamos lembrar Romanos 5:5 mais uma vez. Eu gosto sempre de salientar esta segunda parte de Romanos 5:5, que fala que Deus derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, característica de quem pertence a Deus, ama as pessoas, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, amor e demais características que o acompanham. Lá em Gálatas 5:22-23, nós temos um exemplo das características que acompanham o amor. Quais são essas características? A alegria, a paz, a amabilidade, a bondade, a paciência, o domínio próprio. São 9 características, né? Ali em Gálatas 5:22, a bondade, né? E não dá para nós desatrelarmos nenhuma dessas características do amor. Quem ama é paciente, quem ama é bondoso. Então, por aí nós vemos como todas elas estão ligadas. Característica de quem pertence a Deus, amor, e os demais itens aí do fruto do Espírito Santo, caráter de Cristo desenvolvido em nós. Humildade, inclusive, que não está em Gálatas 5:22-23, mas está em outros textos, como cartas de Paulo às igrejas, aos Colossenses e outras. O que é importante aqui também salientarmos nesse verso? Que nós avaliemos qual que é a nossa disposição em amar as pessoas. Porque tem inclusive um cântico que diz: a melhor oração é o amar. E se nós não conseguimos amar, precisamos orar. E Deus vai trabalhar as nossas vidas nesse sentido. Porque não é característica daquele que pertence a Cristo não amar, não.
Não é característica odiar, não é característica guardar mágoa, e aí a gente voltaria a repetir coisas que sempre temos falado aqui. Bem, quem não ama permanece na morte. Que morte é esta? Morte espiritual. Morte espiritual significa o quê? Separação de Deus. A morte espiritual, para aqueles que estão biologicamente falando vivos neste mundo, ela existe na vida de quem ainda não aceitou a Jesus. Agora, essa morte espiritual, ela pode se transformar em uma morte eterna se a pessoa partir deste mundo para a eternidade sem ter crido em Jesus, sem tê-lo aceitado, porque aí na eternidade esta pessoa vai viver separada de Deus eternamente. Esta é a morte eterna. Então, é importante que nós falemos isso aqui também. Permanece na morte, então, aqui, permanece na morte espiritual, separação de Deus, por isso não ama, é por isso que a pessoa não ama a Deus. Verso 15, quem odeia seu irmão é assassino. Lembram-se do ensino de Jesus? Se você tiver raiva do seu irmão, se você o odiar, você é réu, sim, de assassinato. Então, quem odeia seu irmão, espiritualmente falando, já é assassino. E João diz aqui, vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Quem odeia é semelhante a Caim, que terminou dando lugar ao ódio, deixou de tal forma o ódio tomar conta de sua vida por causa da inveja e vai por aí afora, né? Que terminou assassinando seu próprio irmão. Crime dos mais graves, por quê? Porque ele programou, ele premeditou o seu crime. Não foi algo assim feito impulsivamente, ou seja, alguém que de repente num momento não se controlou e teve uma reação repentina da qual depois viria a se arrepender. Não, Caim planejou a morte do seu irmão Abel. Então foi um crime premeditado, de acordo com as nossas regras jurídicas. Este crime é gravíssimo. O ódio criou raiz e Caim planejou o assassinato de seu irmão Abel. O que João está dizendo aqui? Que quem odeia seu irmão é assassino, assim como ele disse que Caim é assassino. Foi assim que ele começou esta parte do ensino. Verso 16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Que contraste em relação ao verso 15 que acabamos de analisar. Quem odeia, mata. Quem odeia, tira a vida. E às vezes faz isto na intenção, não faz de fato, ou porque não tem coragem, ou porque tem medo das consequências, sabe que será punido, mas no emocional, na intenção, e Jesus falou que pensar já é inclusive pecado para aqueles que ainda não o conceberam de fato. Então, quem odeia já está sendo assassino. Quem odeia é assassino. Agora, quem ama, enquanto quem odeia quer tirar a vida, quem ama é capaz de se sacrificar para que a outra pessoa tenha vida, ou seja, para salvar vidas. E João diz, é assim que nós conhecemos o amor. Esta é a característica do amor, se sacrificar pelas pessoas, até mesmo com a sua própria vida, você se sacrificar pelas pessoas. Jesus é nosso melhor, nosso maior exemplo. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós, seguindo o exemplo de Jesus, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quantos de nós estamos dispostos a viver o Evangelho da forma como ele deve ser vivido? Se é
característica daquele que nasceu de novo, amar e amar a esse ponto, tendo Jesus como nosso principal exemplo, já vamos aprendendo aqui. O amor sacrifica a própria vida. E assim nós vamos percebendo o quanto nós temos dificuldade em amar nesta intensidade e o quanto Deus precisa trabalhar em nós, nas nossas vidas, no nosso interior, para que nós tenhamos condições de fazer isto, de levar às últimas consequências o amor de Deus por nós. Realmente, o estudo da palavra de Deus, ele é seríssimo, e quando nós vamos avaliando essas questões, nós percebemos o quanto nós precisamos melhorar. Mas sabe qual que é a questão? Naquele momento de verdadeira necessidade, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos dá essa condição, ele nos dá este poder, esta capacidade de até mesmo nos sacrificar, de morrermos para que pessoas tenham vida. Temos exemplos na história da igreja. Sabemos de missionários que deram suas vidas para que aqueles povos evangelizados encontrassem a Jesus. Exemplos reais, exemplos verdadeiros do amor de Deus derramado nos nossos corações, a ponto de sacrificarmos nossas vidas, biologicamente falando, fisicamente, para que outras pessoas tenham a vida, a nova vida, para que outras pessoas possam nascer de novo. Verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha, amor é amor. O apóstolo João, ele fala de sacrificar a vida por nossos irmãos, ou seja, entregar a própria vida, como Jesus fez. E aqui ele desce para um campo mais diário, um campo mais prático e que, teoricamente, exigiria menos de nós. Na prática, para alguns, é tão difícil quanto entregar a própria vida, porque muitas vezes está se falando aqui de vida financeira, de dinheiro, de renunciar para que outras pessoas sejam ajudadas. Então, João desce no aspecto bem prático do nosso dia a dia. Se alguém tiver recursos materiais, se você tiver condições de ajudar alguém, com o que for, não precisa nem ser rico. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, que João diz, como pode permanecer nele o amor de Deus? Na verdade, o que nós temos aí de prova é que esta pessoa não ama. Se a característica de quem ama é ajudar, é pensar na outra pessoa, esta pessoa não ama. Boas obras são fruto de quem ama. Quem ama sente compaixão, quem ama se compadece, quem ama é compassivo, se move em virtude da dificuldade, do sofrimento da outra pessoa. Então, João aí falando de uma forma bem prática sobre o exercício do amor. E vamos aprendendo de que forma nós mostramos que amamos. O que é demonstrar a característica do amor? É fazer, é agir, é ajudar, é se compadecer, é ter misericórdia. Verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. Quantas pessoas são teóricas? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É claro, né? Amar de palavra,
Amar de boca é muito fácil. Discurso, 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 sem ação é muito fácil. Mas o que João está falando aqui? Amar da boca para fora? É isso que ele está dizendo. Não façam isto. Não amemos de palavra, nem de boca. Não ensinemos sem praticar o que ensinemos. Olha a seriedade que é, inclusive, ensinar a palavra de Deus. Responsabilidade para todos nós, mas para os professores de EBD, para os pregadores da palavra, para os pastores, para os líderes de igreja, percebam a responsabilidade. Agora, para todo crente em Jesus Cristo, como é que nós vamos falar do amor de Jesus e não nos compadecer das pessoas? Então, amor teórico é estéril, não produz frutos, não produz resultados. As pessoas não são alcançadas e transformadas. E olha, não produz os dois tipos de resultados. Não produz resultados no sentido de as pessoas serem atendidas em termos de suas necessidades e não produz resultados no sentido de as pessoas serem alcançadas pelo amor de Cristo que transforma a vida delas. Então, amor teórico é estéril, não há amor, há falsidade, há hipocrisia. Então, vamos percebendo aí que o apóstolo João aqui fala bastante sobre o amor. O que ele está falando neste momento aqui para a gente é que nós precisamos parar e pensar como anda em termos práticos a nossa vida cristã, porque é assim que nós vivemos a justiça de Deus. E nós falamos bastante em justiça de Deus. O justo pratica a justiça de Deus. Verso 19, como continuação aí do verso 18. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, diante de Deus, diante de Cristo. Então, a evidência de quem pertence a Deus, amar em ação e em verdade. Nós, quando olhamos para a nossa vida, inclusive vamos falar assim de repente, no momento de crise, no momento de dúvida, porque somos falhos e isso inclusive pode acontecer, seremos tranquilizados, nosso coração será tranquilizado diante de Jesus, né? Diante dele. E o verso 20, ele inclusive continua, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Verso 20, quando o nosso coração nos condenar. Não pode acontecer? Pode. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas, irmãos. Nós aprendemos na palavra de Deus que sentimentos são enganosos. Não podemos o tempo todo confiar nos nossos sentimentos. Então, há pessoas que de repente começam a ter uma série de dúvidas. Momento de frieza, momento de fraqueza, mas Deus é maior do que nosso coração. Deus sabe todas as coisas e Ele nos revela a sua vontade. Ele nos revela o seu conhecimento, inclusive. E quando fizermos um exame, um autoexame, quando nos olharmos no espelho, o Espírito Santo que está em nós vai nos dar esta certeza de que pertencemos a Cristo. Nosso coração pode estar errado ao nos condenar. Claro que há momentos em que ele está certo, aqueles momentos em que nós erramos, nós pecamos, e aí nós nos arrependemos e pedimos perdão, a comunhão é restaurada. Mas o nosso coração, ele é enganoso.
E ele pode nos condenar, só que de forma enganada, de forma errada. Nós não amamos por sentimento, mas por fé e obediência. Nós cremos em Deus, nós nos movemos em direção a obedecer a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalha isto em nós. E olha, nós vamos gostando, inclusive, de praticar o amor de Deus. Diante de Deus, nosso coração pode ser, portanto, tranquilizado. Deus sabe que somos salvos, ainda que nossos corações nos condenem. O Espírito Santo de Deus é a garantia de que pertencemos a Deus. Ele é o selo em nós. O sacrifício de Cristo e nossa fé no Filho de Deus são, portanto, os elementos da salvação. Jesus morreu por nós. Não tínhamos condições de fazer isto. Nós cremos e, tendo crido, está satisfeita a justiça de Deus em nosso favor. Olha como nós vamos nos tranquilizando. A evidência é a prática do amor pelo Espírito Santo que nos foi dada. Então nós somos impelidos a agir. Nós não vamos simplesmente querer ficar como árvores estéreis, quando tantas pessoas precisam da nossa ajuda, precisam de que Deus esteja trabalhando aí através de nós. Verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Então percebam, o coração pode condenar e pode não condenar. Porém, a palavra de Deus é que é o juiz final nas nossas vidas. Se nós fizermos aquilo que está na palavra de Deus em termos de salvação, é nela que nós devemos confiar. Quando o nosso coração não nos condena, ora, é porque fazemos o que agrada a Deus. Isso nós, inclusive, vemos no verso que nós vamos estudar aqui na sequência. Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Verso 22. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhes agrada. É como se João estivesse aqui se lembrando mais uma vez daquilo que Jesus falou a ele e aos demais discípulos, ali em João 15, no verso 7, quando ele falava da videira verdadeira, do lavrador. Então, recebemos dele tudo o que pedimos. O que isso significa? Sabemos o que pedir. O pedido estará de acordo com a vontade de Deus. João 15, 7. Se vocês estiverem em mim, Jesus diz a todo aquele que crê nele, a você e a mim, portanto. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserem e isso será feito, isso será concedido. É o ramo ligado à videira. A vontade de Deus é a nossa vontade. A nossa vontade não vai ser diferente da vontade de Deus. Então, o João 15, verso 7, nesse sentido, não tem, inclusive, como não se cumprir. Porque a nossa vontade vai coincidir com a vontade de Deus. Deus vai fazer a nossa vontade, mas por quê? Porque nós estamos no centro da sua vontade. E Deus é amor.
Se estamos no centro da sua vontade, o amor dele foi derramado nos nossos corações, então nós também amamos. Verso 23. E esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Duas exigências aí essenciais para a salvação. Crer em Jesus para a salvação. Amar aos outros, na verdade, é uma evidência prática, uma consequência da salvação que nós já temos em Cristo. Olha aí uma síntese para a sua vida, uma síntese para a minha vida. Quando o nosso coração, de forma enganosa, estiver nos condenando. Esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus. Você crê. E que amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Aí é uma questão de examinarmos a nossa vida se nós realmente estamos crendo, estamos fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus, se estamos obedecendo ao Pai. Como nós estamos vivendo, como a palavra de Deus está produzindo efeito nas nossas vidas. Então percebam, João, ele vai de amar e dar a vida por alguém, ou odiar e ser assassino, tirar a vida de alguém. Ele vai, nós diríamos, do mais forte para o não, na verdade, fácil, mas o mais prático do dia a dia, que é ter compaixão das pessoas, ir em direção às pessoas para ajudá-las, e tudo isso porque nós cremos em Jesus, recebemos o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus foi transformando o nosso caráter através do amor de Deus derramado nos nossos corações, amor que inclusive juntamente com ele traz outras características, a bondade, a amabilidade, a paciência, a humildade. E assim nós vamos fazendo o trabalho de Deus, o trabalho que Deus deixou para que nós fizéssemos. E assim nós chegamos ao último verso do nosso estudo de hoje, o verso 24. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Se você obedece aos mandamentos de Deus, lembrando sempre que todos eles têm no centro, no seu cerne, o amor. Então, se você obedece aos mandamentos de Deus, você permanece em Cristo. E Cristo permanece em você. João 15, 7. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Você tem alguma dúvida de que Deus permanece em você? O Espírito Santo habita no seu interior. O Espírito de Deus habita naqueles que obedecem ao Senhor. Exame para as nossas vidas. Eu obedeço o Senhor. O Espírito Santo habita em mim. Se não está acontecendo isto, eu preciso examinar a minha vida. O Espírito Santo habita em mim. Onde estão os frutos? Onde está a mudança de vida, a mudança de caráter? Onde está a transformação? Onde está a alegria, característica também de Cristo em nós? A alegria tanto de pertencer a Cristo, como de ser um instrumento seu, no sentido de que outras pessoas sejam alcançadas. Qual que é o resumo de tudo isso? E esse é um estudo profundo. Fizemos aqui de forma bem rápida, mas cada um de nós precisa colocar a vida
diante de Deus em exame para ter as respostas necessárias que produzem fruto, que nos fazem viver de forma verdadeira, profunda e não superficial a nova vida que nós temos em Cristo. De que forma nós resumimos tudo isso aqui? Crer no Filho, ter o Espírito e praticar a obediência. É assim que nós resumimos tudo que nós falamos. Crer em Jesus, se você crê em Jesus, você pertence a Ele. Se você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo. Ele já veio habitar no seu interior. E se você tem o Espírito Santo, Ele é quem nos transforma e nos capacita para praticar a obediência. Então, a prática da obediência é característica essencial. Ela mostra ao mundo que nós somos de Cristo e podemos descansar nele. Podemos nos alegrar em Deus em virtude de tudo o que o Senhor faz por nós, toda a orientação que Ele nos dá na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus nos ensine, nos ajude a viver a sua palavra. Que cada um de nós possa gastar um pouquinho mais de tempo examinando a própria vida diante desses versos. Sabe, uma coisa é a gente falar, uma coisa é a gente comentar aqui. Outra coisa é eu sozinho diante de Deus, você sozinho diante de Deus, examinando a própria vida e cobrando de si mesmo. Se não estiver satisfeito com os frutos produzidos, é orar a Deus, se colocar diante dele para mudar a nossa vida. Que impacto estamos causando ao mundo? Ou nós é que estamos sendo impactados? Amém, irmãos? Vamos pensar em tudo isto e pedir ao nosso Deus que esteja nos ajudando a fim de que nós possamos mudar aquilo que precisa ser mudado ou pedir a Deus que mude em nós o que precisa ser mudado e fazer a nossa parte na verdadeira transformação do mundo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estes momentos em que estivemos juntos. Que Deus abençoe a cada um e nos faça mudar naquilo que precisamos mudar. Que nós mudemos verdadeiramente para que tudo que nós estudamos aqui seja realidade na nossa vida. Nenhuma hipocrisia, nenhuma falsidade, mas vidas transformadas diante de Jesus. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por mais este estudo. Toma nossas vidas, toma o nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a ter a nossa vida transformada, a sermos instrumentos vivos nas Tuas mãos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus, que nós a fazemos. Amém. Até a próxima quinta-feira. Que Deus esteja com cada um de nós. Amém.